Dá um glória a Deus. Eu hoje estou especialmente feliz. Hoje é um dia que eu comemoro aí 14 anos de casamento. Diga-se passagem, desculpa as mulheres presentes com a mulher mais linda da igreja. Aleluia. Aleluia. Bem mais, não é menos, é bem mais. Estou brincando. Mas eu estou muito feliz hoje, muito feliz. E Deus, Ele tem falado, ministrado ao nosso coração. Quando o pastor me ligou e falou: Fernando, é tu que prega. Eu falei: beleza, eu prego, saio com a minha esposa, né? Dá aula, tudo ao mesmo dia, só é mais complicado. Mas aquilo que eu gostaria de fazer um pouquinho mais, de adorar um pouco mais. Prometo que a palavra hoje é bem breve, então a gente adora um pouco, pode ser? Então a gente vai adorar um pouquinho aí. Pode começar, querido? Aí você pode ir projetando depois a palavra aí, tá, amado? Eu vou falando para ti. Deixa Deus falar ao seu coração. Você que está nos visitando a primeira vez, adora um pouco mais. Vamos sentir um pouquinho a presença do Senhor. Não tem água. Hoje é dia de adoração, amado. Culto de adoração. Vamos lá. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. Glória a Deus, é dia de adoração, querido. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui para te adorar. Canta bem alto pro Senhor agora, para te adorar, vai. Para te adorar, para te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. Estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós
adorar. Deus, aleluia! Pra te adorar. Glória a Deus, glória a Deus. Pra te adorar. Pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. O véu já se rasgou. Glória a Deus. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Glória ao nome dele. Aleluias. Glórias a Deus. Convido a igreja a... Pode estar sentados, querido, para o som está um pouco ruim, tá? Está um pouco ruim o som. Vou ler com vocês sentados mesmo, tá bom? Abri a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo número 6. A grande pergunta é, para te adorar, essa é a nossa grande alegria. Mas a pergunta é, como é que nós adoramos ao Senhor? Será que a nossa grande adoração é quando nós nos reunimos aqui, abrimos a nossa boca e louvamos o nome dEle? Ou será que existe uma outra maneira de você adorar ao Senhor e essa adoração de fato chegar aos pés do Senhor? Que talvez abrir a boca e cantar e dizer que o santo é o Senhor seja algo muito fácil. Talvez o mais difícil é você ter o caráter do santo. Talvez o mais difícil seja você viver como uma pessoa que de fato adora o Senhor de dia e de noite. Adora o Senhor na sua casa, adora o Senhor no seu trabalho, adora o Senhor junto aos seus amigos, adora quando a vida está bem, quando todas as coisas estão acontecendo, tudo de bom, mas também adora quando a tribulação ela chega. Isso é adoração ao Senhor. Baseado talvez nessa adoração diferente daquilo que nós estamos acostumados a cantar, daquilo que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a pregar. Abriremos a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, e leremos ali alguns versos. Entenderemos por meio da vida de Daniel o que é adorar ao nome do Senhor. O que é de fato fazer aquilo que Deus chamou a mim e a você para fazer. Em particular, antes de eu começar a ler o texto, esse texto ele nasce da EBD. E não vou falar de EBD hoje, não prometo, tá? Mas o texto hoje ele nasce de uma EBD. Estava eu sentado, assistindo a EBD de domingo, e foi falado sobre oração. E lá naquela palavra de oração, daqui a pouco o irmão que está pregando, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E quando ele fala sobre o santificar o seu nome, a grande pergunta que fica, como é que o nome do Senhor, ele pode ser santificado por meio da minha e da tua vida? Porque orar ao Senhor e falar, Senhor, santificado seja o teu nome, é assumir com Deus um compromisso, que através da nossa vida, o nome dele será exaltado. As nações irão dizer, o nome desse Deus, ele é santo. Por quê? Porque este povo que adora esse nome é santo, é separado, tem comunhão com o Pai. Santificado seja o seu nome. Baseado nesse texto que eu estava ouvindo no domingo, vem a palavra de hoje, que é fidelidade. O interessante, eu gosto sempre de dizer que eu não aviso a ninguém o que eu vou pregar, aquilo que eu vou falar,
Nem a minha esposa sabe, eu fico ali no meu cantinho. Só eu, a Evelyn mandou mensagem para mim, era ontem, sei lá que horas era. Fernando, qual é o tema de hoje? Eu não faço ideia, porque eu não tinha sentado ainda para meditar no texto. Né? Ficamos ali de madrugada um pouquinho lendo, hoje tivemos um tempinho, lemos um pouco mais. Mas não fazia ideia de qual era o texto. Daniel hoje chegando mais ou menos 7:50, me perguntou, Fernando, qual é o tema? Eu falei, o texto eu sei, o tema ainda não sei não. O texto já está ali bonitinho, todo o estudo está feito, mas o tema eu acho que é mais fácil fazer fórmula, do que tema aparece redação, para mim é mais complicado. Mas tudo bem. Mas o tema foi a fidelidade de Deus. Aquilo que queremos é falar sobre que Deus, Ele é fiel. Se formos infiéis, Deus, Ele vai permanecer fiel. Esse é o tema da mensagem de hoje. Que buscarei falar o mais rápido que eu puder. Se formos infiéis, Deus permanece fiel. Daniel capítulo 6, eu vou ter muita dificuldade de ler, tá? Porque eu estou enxergando quase nada, meu óculos está para sair, prometo que está para sair, mas está difícil aqui, eu estou enxergando quase nada. Capítulo 6 de Daniel vai dizer assim, verso 1, tá? Vou ler só alguns versículos, depois o texto eu vou lendo na minha cabeça mesmo. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governantes de todo o reino, e colocou 3 supervisores, sobre eles um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Bom, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o seu império. Louvado seja o nome do Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra ela possa alcançar o nosso coração. Que cada um de nós possamos sair daqui dizendo que Te amamos um pouco mais. Porque o Seu amor é o que faz a nossa vida ter sentido. É o Seu amor que nos move todos os dias. Sabemos que o Senhor está conosco e que nada tem nos faltado. Que mesmo em meio às tribulações desta vida, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor continua operando na nossa vida e na nossa casa. Por isso nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Bom, o texto ele vai citar sobre um homem chamado Daniel. Não vou entrar aqui no nome de fato, né, qual é a definição do nome Daniel. Mas o mais importante é que a gente precisa entender o contexto em que tudo isso está acontecendo. A nossa vida, ela é uma vida formada por experiência. Não adianta muito, me converti hoje e agora eu vou sair profetizando, vou sair falando de língua estranha. O mais importante sou eu dia a dia, viver novas experiências com o Senhor. Se eu fosse usar a palavra de Paulo, hoje eu prometi para mim mesmo que eu não ia tentar gravar os textos, porque eu não tinha tempo para tentar gravar eles, então vou ler os textos que separei aqui. Paulo, certa feita, ele fala a seguinte coisa sobre a experiência. Romanos 5, verso 3 e 5, vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança nos não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, diante das nossas tribulações, ela vai produzindo em nós paciência, e nós vamos nos desenvolvendo. Essa paciência vai produzir em nós esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Jesus, esperança da glória. A nossa vida, ela é assim. Nós vamos crescendo de tribulação em tribulação e vamos nos desenvolvendo com Deus, desde que continuemos com a nossa vida entregue aos pés do Senhor. Lembrando que as leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Paulo ele vai falando isso com muita facilidade, porque Paulo ele foi um homem que foi perseguido, e ele fala de tribulação com muita propriedade. Mas que tribulação é essa? Uma tribulação que Deus cuidava dele. Mas agora eu estou falando de Daniel, não estou falando de Paulo. Eu só falei uma citação dele. Mas esse Daniel foi um homem que estava lá na terra de Judá, feliz da vida, ainda garoto. Um jovenzinho, na verdade nem jovem era, na idade de 9 anos ele tinha. E diz agora que Nabucodonosor chega ali com o seu exército babilônico.
e agora vai sitiar Jerusalém. Lá estava o rei Joaquim de Judá, e ele toma o rei Joaquim para si, toma junto com ele todos os utensílios lá da casa do rei, e também tomou os jovens mais inteligentes da época, aqueles que eram bonitos. Eu ia ser chamado nessa época, homem bonito, né? Homem charmoso, homem estiloso, eu ia ser chamado, aleluia. Minha esposa concorda, glória a Deus. Chamou os homens mais inteligentes, pegou todos eles, e levou para a Babilônia, para agora começar a aculturar eles. Agora aqueles homens, aqueles meninos não mais teriam a cultura de Judá, eles não mais teriam a cultura de Jerusalém, agora eles aprenderiam a cultuar, digamos, entre aspas, os deuses de Belsazar, esses caras todos aí. Estavam em Babilônia, mas diz a palavra de Deus, que ele e seus 3 amigos, Daniel e seus 3 amigos, eles decidiram não se contaminar com o manjar do rei. Em meio a tudo que eles estavam vivendo, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a um grupo de pessoas que adoravam deuses estranhos, fora do seu habitat natural, eles tiveram uma escolha: continuar servindo ao Deus de Israel. Fora de Jerusalém, fora de Judá, eles continuaram servindo o Deus de Israel. E isso já serve para nós como referência de vida, porque nós temos visto muitas pessoas que têm adorado Jesus, têm adorado o nosso Deus em Judá, para te adorar cantando aqui dentro do templo. Mas aquilo que Deus quer nos levar a viver é adorar a Jesus fora do templo, fora do lugar que nós precisamos, que é cômodo adorar. Deus quer levar você a testemunhar fora da casa do Senhor. Deus quer levar você nessa noite a levar que é importante a sua esposa olhar para você e dizer: eis aí o homem de Deus. É importante o seu esposo olhar para você e dizer: eis aí uma mulher de Deus. Porque ele te conhece, ele sabe que na hora da tribulação você continua sendo fiel para te adorar, porque essa é a adoração que agrada a Deus. Não é a adoração bonita de um homem cantando bem. Só um OBS, tá, Kézia? Obrigado por ter me botado de lado para cantar, que hoje eu descobri que eu estou cantando mal demais. Misericórdia. Eu achei um tom certinho. Tentei entrar no tom várias vezes, não consegui. Coisa horrorosa, né? Ainda bem que então a adoração não é isso mesmo, porque se fosse agora eu estava perdido. Misericórdia. E não era assim não, eu já cantei melhorzinho na vida. Isso que aconteceu não, foi Deus que tirou. Deus tirou. Tá, deixa essa parte para lá. Mas vamos lá. A adoração que agrada a Deus não é essa adoração aqui dentro cantando, não, é lógico. Que os irmãos que aqui cantam são irmãos que se consagram, irmãos que se separam. Mas nós não estamos aqui buscando glórias nessa terra, querido. Nós não estamos aqui buscando aplausos, não, querido. Nós estamos aqui buscando viver a glória de Deus. Porque as tribulações, leves e momentâneas, não vão se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Ei, querido, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, sabe o que aconteceu com a vida deles, queridos? São homens que passaram por tribulação, mas a glória de Deus se manifestou na vida deles. Já posso deixar a pergunta, né? Porque lembra que quando eu faço essa pergunta não é só para você, é para mim também, tá bom? Não prego só para você, não, prego primeiramente para mim. Como eu falei, ouvi EBD, senti desejo do coração, pensei naquilo e agora nasceu a palavra. Ei! A glória de Deus se manifestou na vida de Ananias, Misael e Azarias. E Daniel separadamente também. A glória de Deus, ela é manifesta por meio da sua vida, querido. Quando você está na sua casa, junto aos seus pais, jovem, a glória de Deus, ela é manifesta pela sua vida. Quando você está na faculdade, não tem ninguém te vendo. Estou lá na faculdade, ninguém está me vendo. Estou no colégio, ninguém está me vendo. A glória de Deus é manifesta no meio da sua vida. Diz a palavra de Deus que Daniel ele ia crescendo, se fortalecendo. E não importava qual era o reino, se era no rei de Nabucodonosor, se era no rei de Beltesazar, não importava o rei, se era no rei Dario, se era o rei Ciro, que alguns dizem que é o mesmo, outros dizem que não.
Não importava qual era o reino, por onde ele passava, as pessoas reconheciam que sobre ele havia um espírito excelente. Onde ele estava, as pessoas diziam, sobre esse homem há um espírito excelente. Onde você se encontra, no seu dia a dia, os seus amigos podem dizer para você assim, ó, há sobre ele um espírito excelente, sim ou não? Não precisa me responder não, querido. Eu estou acostumado a pregar só coisa boa, né? Só pular. Mas Deus me mostrou outra coisa hoje, nessa noite. Deus, ele não chamou a gente, querido, para pular apenas. Não, pular é bom, querido. Adorar é bom demais, eu adoro adorar. Mas Deus está chamando você para adorar de uma outra maneira. É vida de fidelidade, querido. São as pessoas olhando para você e dizendo, eu vou para a igreja daquele rapaz ali, porque aquele rapaz, ele passa por tribulação, tribulação, tribulação. Mas ele continua adorando o nome do Senhor. Porque ele entendeu que as leves e momentâneas tribulações, vou repetir isso várias vezes hoje, tá bom? Produzem em nós um peso de glória ainda muito mais excelente. Porque nós entendemos que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Porque existe de fato, não é teoria, não é letra apenas, existe de fato um poder que opera em nós. Esse poder opera na tua vida, querido. Porque se opera, tu tem que aprender a perdoar. Porque se opera, você tem que aprender. Eu aprendi isso com alguém, tá? Alguém mandou essa mensagem para mim. Se opera, tem que aprender a perdoar. Se opera, tem que aprender a ajudar o irmão. Se opera, tem que aprender a se dar para o outro. Porque é muito fácil chegar aqui e ser abençoado, querido. Mas aquele que tem a operação de Deus na sua vida, ele não apenas recebe, ele dá. Porque ele aprendeu que melhor é dar do que receber, querido. Ah, eu não vim para o culto porque eu quero receber, não, querido. Eu vim para o culto porque eu fui cheio da presença de Deus. E aqueles que estiverem ao meu lado vão sentir o reino de Deus. Se você andar no meu lado, você vai sentir, Deus é com ele. Minhas filhas estão do meu lado. Meu pai tem Deus na minha vida, na vida dele. Minha esposa está do meu lado. Meu pai tem Deus na vida dele. Ah, mas eu testemunho em casa, então agora eu vou para o trabalho. Estou no trabalho, meu colega de trabalho tem que falar, olha, esse carinha aí é diferente. Tem sobre ele um espírito. Tenta de novo, excelente, tá? Vou tentar outra vez, eu falo, aí você repete excelente, tá bom? É tipo cola que eu estou dando agora. Professor, né, amigo? Tem que dar cola de vez em quando. Vamos lá. Havia sobre ele um espírito? Sobre você é o mesmo espírito. O Espírito Santo de Deus. Excelente. Para te dar força. É o espírito de força. Espírito de fortaleza. Ei, não é espírito de temor não. Mas é o espírito que te chama de filho. E diz que é contigo. Todos os dias. Pode passar a luta que for. Ele é com você. Mas vai dizer a palavra que Daniel, ele passou de reino em reino. Nabucodonosor interpreta sonho, é usado por Deus. As pessoas o reconhecem, o enchem de púrpura, deixa ele bonito, vestes novas, lindo, lindo demais. Agora ele vai lá, passa por Nabucodonosor de novo, interpreta sonho, coisa maravilhosa. Chega em Belsazar, interpreta lá uma palavra que é escrita, Mene, Mene, Tekel, Ufacim. Mas agora, diz a palavra que lá no final, no reinado de Belsazar, ele vai interpretar essa palavra. E diz assim, o teu reino acabou por aqui. E na mesma noite, chega Dario e toma o reino de Babilônia. Ninguém esperava por isso. Historicamente falando, ninguém esperava por isso. Só que Daniel era aquele cara que havia profetizado que Dario ia tomar o reino. Eu não sei muito bem como é que se deu, porque não existe uma história bíblica dizendo bonitinho o que aconteceu aí. Só apenas você entrar na história e estudar. E acreditar em visões de uma pessoa ou de outra. Mas imagina só. Quando você entrava num reino, a ideia é você acabar com todo mundo que está à frente daquele reino. Se você tem uma pessoa que é inteligente ali na frente, você acaba com ele, para você poder governar do seu jeito. Essa era a ideia, tem que tomar o reino. As pessoas inteligentes têm que ser modificadas.
Mas as pessoas perceberam que quando Dario ele chega, ele percebe que Daniel tinha algo diferente. Ninguém fica, mas Daniel ficou. E só um OBS, tá? Diferente de quando ele foi levado cativo, ele não é mais um menino de 9 anos. Agora ele já é um senhor de 80 a 85 anos. Um homem sábio, cheio de experiência, acumulou muitas experiências. Lembra da palavra lá no início? Um homem que teve tribulações, mas a tribulação causou paciência, e a paciência gerou nele esperança, e é um homem agora que está sempre tendo uma palavra de vida para dar ao próximo. E agora, quando Dario ele olha para ele, ele fala assim, vou te constituir como um dos príncipes da gente. E diz a palavra, que como esse reinado agora do Medo-Persa, é a história, né? Mas vou lá rapidinho, eles tomam o mundo é praticamente tomado por eles. E aí, esse homem ele vai designar 120 pessoas para tomar conta dos lugares que ele havia dominado. E dentre essas 120 pessoas, ele coloca 3 pessoas para ficar à frente. Dentre essas 3 pessoas, um estrangeiro. O nome desse estrangeiro, Daniel. Daniel é colocado. Só que Daniel se destaca entre os 3. E agora tem o desejo da parte de Dario, colocar Daniel à frente de todo mundo. E quando isso acontece, as pessoas começam a ter o quê? Adivinha só o que começa a vir? Quando você começa a crescer muito, adivinha o que aparece? Inveja. O que é inveja? Definição, tá bom? Inveja é você olhar para o outro e querer o mal dele, querer destruir ele. Isso se chama inveja, tá? Você olhar para o outro e admirar uma coisa, mas você olhar para o outro e querer aquilo que ele tem, e não somente querer aquilo que ele tem, querer que ele perca aquilo e você fica no lugar, o nome disso, inveja. Era isso que aqueles homens tiveram, inveja. Quiseram derrubar. Só que começaram a procurar. E cuidado que agora pode doer, tá, nerd? Eu falei nerd é coisa de professor, é quando eu estou dando aula. Falei amado, às vezes eu confundo, se eu estou dando aula, se eu estou pregando, tem um problema sério com isso. Mas vamos lá. Eu falo nerd quando estou dando aula, é complicado. Mas tudo bem, né? Aceita que é nerd, né? Nerd é um intelectualzinho ali, coisa legal. Mas vamos lá. Sabe o que acontece agora? Eram 123 pessoas à frente. 120 sátrapas, 3 pessoas à frente. Desses 123. Desses 123, 122 se juntaram para derrubar Daniel. E começaram a pesquisar. E agora começam a ver as contas de Daniel. Porque lembra que ele era responsável por regiões? Eles começaram a pesquisar se ele tinha roubado alguma coisa. Começaram a ver se a conduta dele era uma conduta inadequada. Mas diz a palavra de Deus que eles investigaram. Olharam para o celular desbloqueado. Estava tranquilo. Olhou lá no trabalho. Tranquilão, esse garoto aí continua dando testemunho. Chegava nos amigos. Esse aí, não tem jeito não. Testemunho. E colocou ele à frente. Não mete a mão não, paga até imposto de renda. Esse cara é bom. Não tem como acusar não. O que vou ter que fazer agora? Vou ter que fazer uma coisa interessante, vou ter que ir lá contra o Deus dele. Só que eles acharam que aí era a fraqueza deles, aí tiveram um problema, porque acharam que aí é a fraqueza dele. Aí vamos para o texto, chegamos onde a gente queria chegar, vamos para o texto. Lá no versículo número 10, vou ler um pouquinho antes, tá? No versículo número 8, estão agora tentando armar para poder tirar Daniel daquilo que era a responsabilidade dele. Não conseguiram achar nada contra Daniel. Ele era um homem que tinha um espírito excelente que dava testemunho. Amém? Homem com espírito excelente que dava testemunho. Dentro do trabalho apenas? Dentro da igreja apenas? Onde ele estava? Casa, trabalho, amigos, família, colegas, testemunho. Não esquece? Hoje estamos falando sobre vida de testemunho. O que Deus quer te levar a entender é que a nossa fidelidade, a nossa verdadeira adoração não se dá aqui dentro. A nossa verdadeira adoração se dá lá fora. E vai dizer a palavra de Deus agora que eles começam a perseguir. Armaram uma cilada. E como é que foi a cilada? A cilada foi assim, vou contar rapidinho a história. Eles chegaram e falaram assim, eu tenho que arrumar uma coisa contra eles. E perceberam, olha só, eles conheciam a Daniel. Tudo que está acontecendo agora é porque eles conhecem a Daniel.
eles conhecem a rotina de Daniel. Eles sabem, por exemplo, que ele acorda cedo. Eles sabem, por exemplo, que ele vai para o trabalho. Eles sabem que quando ele volta para o trabalho, ele vai para a igreja, por exemplo. Eles sabem disso. Eles conhecem a rotina de Daniel. E eles sabem que Daniel, ele era fiel. Eles conheciam Daniel. E agora eles fazem uma lei, olha só. Se alguém adorar a um Deus que não for o rei Ciro, ele vai morrer. Decreto, querido. Decreto. Adorou alguém que não é Ciro, o que acontece? Morte. Diz a palavra de Deus que agora, no verso 10, e aí começa a minha pregação de fato, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, segura comigo aí, tá? Estou no verso 10, tá, Dani? Olha aí. 6, verso 10. Quando Daniel... Ih, Daniel, é sobre você. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para onde? Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. O que ele fez? 3 vezes por dia, ou para 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ei, querido, vamos lá? Qual era o decreto, amigos? Qual era o decreto? Se adorar, morre. Se adorar a qualquer Deus diferente de Nabucodonosor, diferente do rei Ciro ou do rei Dário, não sei exatamente o que é, depende de quem vai interpretar, vai morrer. Há uma sentença de morte. A pergunta é, se há uma sentença de morte, você continua adorando? Há sentença de morte, você vai morrer, querido. Adianta não, se você adorar, você vai morrer. Vai morrer. Diz a palavra de Deus que mediante uma sentença de morte, sabe o que Daniel faz? Ele se desesperou. Ele por acaso recorreu, foi ao rei correndo. Vou até o rei, vou correr até o rei, vou falar com o rei. Foi isso que ele fez. E aí fica o nosso aprendizado de vida. As tribulações na nossa vida vão chegar, querido. O dia mau vai chegar. Pessoas vão apontar para você. Pessoas vão dizer que, esse cara aí não presta, talvez. Vão dizer isso de você. Vão tentar de algum jeito te derrubar, talvez. Mas quando uma acusação que não era verdadeira chegou até Daniel, ele não foi reclamar com o rei. Ele não foi até os amigos falar alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele fez o que ele costumava fazer. E o que ele costumava fazer? Conversar com Deus. Quando a tribulação ela chega, querido, diferente do que o homem faz na sua natureza, ele começa a se desesperar, ele começa a correr atrás de vários recursos. Daniel não fez isso. Daniel, sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou. Ele fez o que ele estava acostumado a fazer, porque independente se é julgo de morte ou se é sentença de vida, nós continuaremos falando com Deus. Independente da sua situação que passava nessa vida, se a doença chegou, se a dor ela veio, se de repente a porta se fechou, nós continuaremos agindo da mesma maneira. E que maneira é essa? Conversando com aquele que nos amou, conversando com aquele que deu a sua vida por nós, aquele que disse, eu vou para o Pai, mas não vou te deixar órfão. Ele continuou fazendo o que tinha que continuar fazendo. Mas Fernando, ele ia morrer. Mas para ele, era melhor morrer do que deixar de se relacionar com Deus. Ei, querido, você ouviu o que eu acabei de falar? Daniel estava dizendo para todo mundo assim, para os sátrapas, para os prefeitos, para os amigos, querido, eu amo a Deus, querido. Você pode me oferecer as coisas desta vida. Talvez, como certa feita, o diabo vai e faz com Jesus. Eis aqui, toda essa terra eu te ofereço. Mas ele negou, porque ele amava aquilo que era o chamado de Deus. Daniel disse para o mundo assim, eu amo meu Senhor. Independente do que o homem possa oferecer, eu amo ao meu Senhor.
Mas, Fernando, eu preciso ganhar mais, desde que eu não abandone a obra de Deus, aquilo que Deus mandou fazer. Eu posso até ganhar, mas aquilo que eu quero é viver comunhão com Deus. Houve ali uma oferta, o cara fala assim, ó, vai morrer. Mas ele diz, eu posso até morrer, mas o meu relacionamento com Deus, ele não vai parar. O meu relacionamento com o meu Senhor, ele não vai parar. Porque para mim, assim como Paulo iria dizer, porque eu prefiro, que para mim o morrer é ganho, né? Eu esqueci qual era o texto, agora eu lembrei. Porque para mim, o morrer é ganho, e o viver é o quê? Cristo. Eu posso morrer, querido. Pode de repente hoje tirar a minha vida, mas não vão levar minha alma, porque ela pertence a Jesus. A minha vida é uma vida de entrega a Jesus. É por isso que você viu grandes homens, Pedro, João, né, Paulo, homens sendo mortos em favor do Evangelho de Deus. Por quê? Porque eles escolheram morrer para Cristo, mas viver com Ele na eternidade. Eu posso perder tudo nessa terra, mas eu continuarei adorando o nome dEle, porque Ele é o melhor para mim. O que Daniel está dizendo para os sátrapas, o que ele está dizendo para os prefeitos é, eu posso morrer, mas o meu relacionamento com Deus não vai parar. Porque aquilo que eu priorizo na vida é me relacionar com Deus. E quantos perderam o relacionamento com Deus? Quantos nesse período de pandemia, ouve o que eu vou falar agora, tá? Não se ofende não. O decreto chegou, não pode mais se relacionar. Quantos pararam de se relacionar com Deus nesse período aí? Quantos foram? Mas, querido, vem a palavra boa. Daniel foi fiel até o fim, mas Deus foi fiel com ele. Mas, Fernando, eu não fui fiel. Não se preocupa não. Segundo Timóteo, no capítulo 1, vai dizer, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Se você se perdeu no meio do caminho, eu quero te dizer que Ele permanece fiel a você. Você pode voltar a se relacionar com Ele, como pregou lá atrás o Paulinho, dizendo assim, volta para o Pai, porque na casa do Pai tem festa, na casa do Pai tem gente se convertendo. Pode voltar para a presença do Pai, porque o Pai está te esperando. O Pai está te esperando para se relacionar, para se relacionar com você. Ei, perdeu o relacionamento? Essa é a noite que Deus separou para você voltar a se relacionar com Ele. Quando a gente usa Daniel como exemplo, talvez dê um sentimento ruim, que é, nossa, esse cara foi fiel o tempo inteiro. Mas rapidinho no contexto histórico, por que Daniel escreve tudo isso aí para as pessoas de Israel? Porque ele sabia que a nação Israel ainda ficaria cativa durante muito tempo, sob julgo durante muito tempo. Passou o governo Medo-Persa, aí depois veio Alexandre o Grande e tomou, aí depois veio o povo de Roma e o tomou. E Israel perde o direito de ser nação, e volta agora, no último século, a ser nação de novo. Daniel sabia de tudo isso, então ele começa a escrever nos livros todas as provações que ele passou, mas mostrando para o homem, que independente da provação que ele passasse, Deus continuaria sendo fiel a ele. Independente da provação que você passou, querido, Deus continua fiel a você. Todas as promessas que Deus fez, Ele vai se cumprir na tua vida. Independe de você, porque a palavra é de Deus. E como costumamos dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha mentir. Tudo que Deus falou, da palavra dele, vai se cumprir na tua vida, querido. Isso não é palavrinha qualquer não. Isso aqui, amado, isso aqui não é historinha, que vou chamar aqui. Isso aqui não é uma historinha, não. Historinha, 3 porquinhos, coisa inventada. Não, isso aqui é história. História de um povo fiel a Deus. De um povo que mesmo quando não foi fiel, Deus permaneceu fiel. Então, eu posso dizer que aqui nada mais tem do que a história da tua vida. Porque tudo que está escrito aqui, você pode colocar como fosse eu. Exemplo. Um dia eu estava no Egito, e Deus, com mão forte, envia o seu filho, naquele caso Moisés, para me resgatar do Egito.
e me ajuda a atravessar o Mar Vermelho, fazendo grandes operações na nossa vida. Então toda vez que você lê a palavra de Deus, se coloca no lugar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não para com isso, porque Deus me amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho por amor de mim. Ei, eu não vou falar dessa vez nem por amor de você, eu vou falar por amor de mim. Deus, Ele me amou tanto que Ele envia aquilo que Ele tem de mais precioso pela minha vida. E se você tem convicção disso, independentemente se você é fiel ou não, se você foi fiel ou não, melhor dizendo, nesta noite Deus quer mostrar a você que Ele é fiel a você. E Ele é tão fiel. Vou continuar os textos. Que agora, os sátrapas armaram uma armadilha. E Daniel foi pego na armadilha porque ele preferiu a morte. Ele preferiu ser lançado à cova dos leões, a negar o nome do seu Deus. Isso é forte, hein, querido? Eu não sei se você entende a profundidade disso. É o cara dizendo assim, Daniel era um cara inteligente, amados. Daniel era um cara que era respeitado. Era só falar não, querido. Estava tudo bem. Já estava com 84 anos, 85 anos. Quem ia condenar Daniel? Se você ele errasse, vamos fingir que ele estivesse aqui na congregação. Ele errou. Tu acha que eu ia condenar ele? Eu ia falar, pô, não, Dani, fica tranquilo, Dani. Poxa, eu ia chamar ele até de Dani. Fica tranquilo, Dani. Ué, pô, já viveu pra caramba, cometeu um deslize ali, tá tranquilo. Mas ele não estava preocupado com aquilo que eu ia achar ou que você ia achar. Ele estava preocupado com o relacionamento que ele tinha com Deus. Independente da idade dele, se ele tinha força ou se ele não tinha força, ele continuou sendo fiel. E agora, pela sua fidelidade a Deus, diz a palavra que ele é lançado na cova dos leões. Dario tenta durante toda uma noite acabar com aquela sentença sobre a vida de Daniel. Porém, na lei dos Medos e dos Persas, diferente do povo babilônico, na lei dos Medos e dos Persas, você não podia contrariar a lei. Se é lei, tem que cumprir. Se tem decreto, tem que cumprir. Se fosse, por exemplo, Nabucodonosor, estava tudo bem. Ele voltava atrás, não, ele não vai não. Mas na lei dos Medos e do Persa, ele tinha que cumprir. Então agora ele está indo para a cova dos leões e não tem ninguém que pode salvar ele. Ei, é vulgo dizer, Daniel está sozinho. E talvez nessa noite você tenha chegado se sentindo exatamente assim, sozinho, sem ter com quem contar. Os amigos abandonaram, família talvez abandonou, porta está fechada, está preocupado com as contas para pagar, não tem ninguém que ajude. Mas diz a palavra de Deus que Daniel ele foi lá para a cova dos leões, e ao entrar, ninguém mais sabia dele. Eu fico imaginando, é lógico que agora eu saí da Bíblia, né? Saí da Bíblia, não estou mais na Bíblia, estou eu conjecturando aqui minha cabeça, pensante. Penso logo existo, né? É assim que dizem, né? Minha cabeça pensante começa a pensar assim, cara, imagina só agora, como é que deve estar aqueles sátrapas, que sabiam que Daniel seria levantado, né, à frente deles. Está todo mundo feliz, né? Talvez pulando de alegria. Ih, conseguimos matar Daniel. Conseguimos. Imagina só lá, tá lá os prefeitos, né, os outros dois que eram com ele, felizes da vida, e conseguimos aquilo que queríamos. Eles só não sabiam que durante a noite, enquanto talvez eles estivessem lá comemorando a morte de Daniel, sozinho, na caverna, quem estava com ele era o Senhor. Querido, pode o mundo te abandonar, querido, pode a sentença chegar, mas o Pai, Ele não vai te abandonar. O Pai, Ele continua contigo. Mas Fernando, eu errei, Ele continua contigo. Mas Fernando, eu pequei, mas Ele continua ao seu lado. Mas Fernando, eu não consigo sozinho, Ele está aqui com o teu Espírito Santo para estar sobre a sua vida e te conduzir, querido. Você não está sozinho. Talvez para aqueles homens, para os sátrapas, Daniel estava sozinho na cova dos leões e morto. Mas Daniel vai dizer assim para Dario depois, o Senhor, aleluia, enviou o seu anjo. O Senhor vai enviar anjos para proteger você, amados. Anjos para te guardar.
Porque até o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si. Você tem lugar na casa do Senhor, querido. Você tem lugar no seio de Deus, querido. Ele quer cuidar de você. Você não está sozinho. Deus, Ele é contigo. Ei. Lá vai eu ser repetitivo de novo. Ele te ama. Fato. Ele ama a tua vida. E se Ele te ama, querido, você pode ter a condenação que for. Fala para aquele que te acusa, Deus é comigo. Deus, Ele é comigo. E o que te garante que Deus é contigo? Porque Ele enviou o seu único filho, e esse único filho foi na cruz. Quando nós ainda éramos pecadores. E morreu por você. E não pense, por exemplo, que mas o fulano de tal é mais santo que eu. Não, querido, tem esse negócio não. Ele morreu pelo santinho e morreu por aquele diabinho, né, digamos assim, né? O santinho e o diabinho. Mais ou menos isso. Independente do que você for, como é que foi a tua vida nessa terra, Ele te ama. Ele enviou o seu filho por você. Mas Fernando, tá difícil para mim. Ele te ama. Quando Daniel estava lá na cova dos leões, ele pôde provar da presença de Deus. E aquilo que eu quero te levar a entender é que na hora da dor chegar, na hora que você se encontrar sozinho, a presença de Deus vai estar contigo para te fazer descansar, como diz a palavra. Ei, Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Quer descansar, querido? Está cansado? Às vezes é cansativo, né, querido? Às vezes cansa mesmo. Trabalhar, responsabilidade com a família, crise política, olhar para a situação financeira que o mundo atravessa, às vezes isso cansa, às vezes isso traz dor. Ei, mas eu quero te dizer, descansa em Deus. O que Daniel pôde perceber é que na presença do Senhor ele encontrou descanso. Tudo aquilo que era dor se transformou em alegria. E aí eu acho a parte mais bonita. A igreja, o pessoal pode subir para cantar aí, tocar. Pode subir aí, Xandinho. Tem que ser coisa de adoração, tá? Não, primeiro tem que ser... Tem apelo, pastor? Tem apelo? Não sei. Mas vamos na adoração, vou na adoração. Eu vou chegar no final agora, tá bom? Final da palavra, cadê aquele azinho? Vou acabar a palavra, vai lá. Tá bom, obrigado, tá, mas deu uma ajuda aí. Estamos chegando ao final. O que está... bênção pura. O que está acontecendo agora? Diz a palavra que ele passou a noite, o anjo ao lado dele. Os sátrapas, talvez ali comemorando, não sabiam o que estava por acontecer. Não sabiam o que estava por vir. Diz a palavra de Deus agora que depois de virar a noite, chega Dario, Ciro, o persa talvez, e pergunta: Daniel, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu serve continuamente, olha o testemunho que ele tinha, o Deus a quem tu serve continuamente, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu serve continuamente tenha te podido livrar da cova dos leões. Diz a palavra de Deus que quando o rei ele faz essa pergunta, ele faz com tristeza no coração. E sabe por que ele faz com tristeza? Porque ele sabia que ele servia a um Deus que era vivo, melhor, que Daniel servia a um Deus vivo, ele sabia disso. Ele sabia do testemunho de Daniel, de tudo aquilo que Daniel já havia vivido, ele sabia disso. Mas ele não conhecia o Deus de Daniel. Ele sabia de tudo que Daniel havia vivido, mas ele não conhecia o Deus de Daniel. Então quando ele pergunta, dar-se-ia o caso que o teu Deus tenha podido te livrar? Ele pergunta com tristeza. Mas após a pergunta, a surpresa chegou. Queridos, nessa noite tem surpresa para você. A alegria do Senhor, ela vai invadir o seu ser em nome de Jesus. Independente da luta que você estiver atravessando nessa noite, eu quero convidar você para adorar o nome dEle. Porque Ele é digno de toda adoração. Diz a palavra de Deus que agora, dá-se-ia o caso do teu Deus ter te livrado. E agora Daniel, ele abre a boca dentro da cova dos leões e fala: vive, ó rei, para sempre.
Queridos, não sei se tu percebe, quando ele fala assim, vive, ó rei, para sempre, ele está dizendo para o mundo lá fora, olha, o mundo me condenou, o mundo colocou sentença sobre mim, o mundo disse que não tinha mais jeito para mim, mas Deus esteve comigo até o final. Sabe o que significa, querido? Que a última palavra na nossa vida, ela é de Deus, querido. Independente do que o homem possa dizer, a última palavra sobre a tua vida, ela vem de Deus. Está morto. O Senhor enviou um anjo e me guardou durante toda a noite. A última palavra sobre a tua vida é de Deus. Chegou a sentença de uma doença que não tem cura. A última palavra sobre a tua vida é de Deus. Talvez alguém diga para você, o teu casamento acabou. A última palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida é de Deus. E o que os sátrapas vão ouvir é que o Deus de Israel, o Deus de Fernando, o Deus de Rodrigo, o Deus de Evelyn, o Deus de Rômulo, o Deus de Fátima, continua operando o mesmo que operou lá no passado. O Deus de Israel vai operar sobre a tua vida, Daniel, porque Ele te ama. Fato. Ele te ama, Maiara. Ele quer o melhor para mim e para você. Se você entender nessa noite que Deus ama a tua vida, independente de se você ter sido fiel ou não, porque Deus não precisa que você seja fiel para permanecer fiel. Se você o buscar, sim, Ele vai se apresentar a você. Se você buscar viver comunhão com Ele, Ele vai viver comunhão contigo. Aproxima-se de Deus que Ele se aproximará de ti. Mas se você for infiel, Ele permanecerá fiel. Porque Ele não pode contrariar a si mesmo. Ele não pode ir contra a sua natureza. A natureza de Deus é de ser fiel a você. E Ele vai te guardar por todos os dias da sua vida. Amém? A igreja pode estar de pé nessa hora. Vamos adorar um pouquinho. Toda vez que eu te vejo. Só um minutinho. Pode continuar aí na adoração dos instrumentos. Daniel, ele foi um homem que viveu o relacionamento com Deus. Foi chamado jovem em terra estranha. Mas independente de onde ele estava, ele se relacionou com Deus. Talvez você tenha perdido o teu relacionamento com o Senhor. Mas essa é a noite que Deus chamou a mim e a você para voltarmos a viver relacionamento com Ele. Querido, eu não tenho costume de fazer isso porque eu morro de vergonha de fazer. Mas Deus mandou fazer, então a gente faz. Querido, se você perdeu o teu relacionamento com Deus, eu quero nessa noite orar pela tua vida. Nessa noite eu quero orar por você que não tem tido mais comunhão com o Senhor. Nessa noite eu quero orar por você que não mais consegue falar com o Pai. Eu quero orar por você que perdeu comunhão com aquele que te chamou. Eu quero orar por você que nunca se relacionou com Deus. Vem aqui na frente. Não deixa a vergonha de te pedir de vir até aqui, não. Deixa Deus falar contigo, querido. Aleluia, dá glória a Deus aí, querido. Dá glória a Deus, mas tem mais gente que Deus quer trazer nesta noite, neste lugar. Deus chamou a mim, a você. Ele quer te dizer que Ele quer se relacionar contigo, querido. Ei, Deus, Ele é fiel, Ele não está aqui para te condenar, não. Ele não tem pedra para jogar sobre você. O que Ele tem é amor sobre a tua